que eu diria é que este novo ciclo de programas não vai trazer propriamente revoluções, mas ainda assim traz algumas evoluções importantes que correspondem a necessidades e expectativas que nós fomos apontando, quer as agências, quer os vários stakeholders que participaram nos vários momentos de auscultação e de co-design, se quisermos, daquilo que é os novos programas no próximo ciclo, que objetivamente ainda estão a ser alvo de negociação e todos os dias ou todas as semanas têm tido afinações. Mas eu diria que aquela que eventualmente é uma mudança mais estrutural ou mais impactante é precisamente essa desse novo sistema de acreditações para a ação-chave 1. O que, porque isso vai marcar vai estabelecer um novo marco na relação entre a agência e os vários beneficiários que vão passar a ser efetivamente parceiros da agência na execução do projeto e de alguma maneira partilhar connosco a responsabilidade de o colocar ao serviço dos jovens e ao serviço dos valores europeus e ao serviço de melhores políticas públicas de juventude. Com este sistema de acreditação, o que vai acontecer é que a agência vai aferir e atestar que as entidades que se propuserem ter essa acreditação têm um conjunto de sistemas e de processos de funcionamento, de gestão, de ação e também de implementação de sistemas educativos e de aprendizagem recorrendo à educação não formal junto dos jovens e também obediência a um conjunto de princípios que são basilares do programa, a inclusão, que falamos aqui, a diversidade, a sustentabilidade ambiental, a transparência nos processos de gestão e, portanto, nós vamos aferir toda essa capacidade operacional, financeira, de gerir processos educativos no âmbito da educação não formal para certificar entidades que passam, assim, a ter um acesso simplificado, uma das áreas que foi apontada como uma grande expectativa para o futuro, essas entidades passarão a ter um acesso simplificado aos mecanismos de financiamento no âmbito da ação-chave 1. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que vão estar dispensadas de se candidatar round a round, atividade a atividade, projeto a projeto, vão nos apresentar um plano estratégico a 7 anos, e quer dizer que nós vamos definir anualmente, tendo em conta também as disponibilidades orçamentais, como é que esse plano estratégico pode ser anualmente financiado para que possa ser cumprido. E isso traz uma transformação que é significativa e que é substancial e que é qualitativa também, esperamos nós. Vai, desde logo, trazer uma simplicidade de procedimentos, nesses casos, vai trazer maior previsibilidade ao trabalho dessas organizações, vai libertá-las para um trabalho mais estratégico, que é muito mais do que apenas a soma de iniciativas e de projetos, e vai-lhes permitir, julgo eu, também uma gestão mais eficaz e eficiente e espero eu também, no quadro daquilo que é a agência, que nos liberte também para um controle ou para um acompanhamento da execução dos projetos menos burocrática e mais presencial, mais material, mais centrada nos aspectos qualitativos, mais centrada naquilo que é o impacto do programa na comunidade e nos jovens. Essa é uma mudança muito significativa que julgo que é, sobretudo, dirigida a um grupo de organizações, aquela que eu falei há pouco, mais experimentada, mais qualificada, em que mobilize mais vezes e abundantemente o programa Erasmus+, e o Corpo Europeu de Solidariedade no âmbito das suas estratégias de intervenção na comunidade, é sobretudo dirigida a essas organizações, porque o outro sistema, o sistema aberto, que julgo que se chama o sistema de candidaturas padrão, julgo que é assim o novo jargão, será aberto a todas as entidades que não sejam acreditadas e, portanto, continuará a ser possível haver newcomers, continuará a ser possível entidades que tenham uma participação no programa pontual, que façam um intercâmbio por ano, tudo isso continua a ser possível à luz destas novas regras, mas haverá um mecanismo simplificado para um tipo de trabalho mais estratégico com um conjunto de organizações. Já percebemos que a Agência Nacional vai ter aqui também uma espécie
espécie de simplex, ou seja, no fundo vai auxiliar aquilo que é a própria simplificação dos processos e também desburocratizar muitos deles. Eu penso que em parte já foi respondida esta questão, mas a Maria pergunta-nos, porque era precisamente no final desta conversa que estávamos a obter essa resposta, se é preciso que uma organização tenha de estar acreditada para submeter candidaturas à Agência Nacional. De facto, nós percebemos que aquelas vão ter a opção de ter um plano mais estruturado para o pacote que estamos aqui a falar de anos de 2021 a 2027, mas as estruturas que não estão, digamos, com esse plano de ação tão complexo, poderão ou não candidatar-se? Todas as entidades poderão se candidatar. Quem não é acreditado no âmbito do Erasmus+, da Ação-Chave 1, atenção que estamos a falar apenas da Ação-Chave 1, todas as outras seguem o mesmo padrão que existente até agora, mas todas as entidades que não forem acreditadas candidatam-se ao programa nos mesmos termos em que se candidatavam até aqui, projeto a projeto, de acordo com aquilo que no desenvolvimento do seu projeto associativo, se for o caso, vai sendo oportuno ou pertinente e, portanto, sem nenhuma necessidade de prever ou desenhar um processo estratégico a médio e longo prazo. Mas importa dizer que esta pergunta, apesar de ter sido respondida, é ainda assim pertinente se estivermos a falar do Corpo Europeu de Solidariedade, que também tem um sistema de acreditação, que nesse caso se chama Quality Label, o selo de qualidade, e que aí sim é, digamos, pré-requisito no acesso para fazer candidaturas ao Corpo Europeu de Solidariedade. Quem se quiser candidatar para desenvolver projetos e para receber financiamento para desenvolver projetos no âmbito do Corpo Europeu de Solidariedade, tem que ter um Quality Label e também, nesse caso, terá um acesso simplificado, mas aí é um acesso simplificado universal, porque toda a gente vai ter esse processo de acesso ao financiamento, um acesso simplificado ao financiamento, que também será por uma call, uma convocatória anual, que vai determinar o nível de financiamento que cada entidade vai ter para um projeto que também é mais amplo do que apenas um conjunto de iniciativas ou de projetos. Portanto, eles vão nos apresentar, as entidades vão nos apresentar o número de mobilidades que pretendem envolver, eventualmente as áreas geográficas que pretendem envolver, as áreas de intervenção que pretendem estar comprometidas e com base nisso, com base nesse projeto macro, vão ter um nível de financiamento que depois vão-lhes permitir fazer projetos um a um, mas com base neste orçamento global que lhes é cedido anualmente. Muito bem, ou seja, como eu prometi no início desta conversa, nós vamos aqui passar um bocadinho por todas as ações, e tivemos agora na capa A1, no Corpo Europeu de Solidariedade, e fazia a mesma questão de que novidades nos pode já desvendar daquilo que é capa A2. A capa A2, eu diria que para tentar simplificar ao máximo, digamos, aquilo que é um excesso de informação e que depois vai se traduzir em regulamentos e em guias, mas eu diria que a capa A2 segue naquilo que é essencial, os mesmos moldes, o mesmo formato, a mesma estrutura das parcerias estratégicas que hoje estão em vigor, quer seja na partilha de boas práticas, quer seja na criação de novos instrumentos, ferramentas inovadoras no trabalho com jovens, mas traz uma novidade que julgo que é a novidade mais essencial, que é a existência de parcerias estratégicas de reduzida dimensão, não é essa a designação exata, mas de menor escala, digamos. Certo, o que vai permitir que numa ação-chave tradicionalmente que mobilizava orçamentos muito grandes, muitos parceiros, durante muitos meses, projetos muito caros, quer dizer que também financiávamos poucas entidades, vai criar também aqui um novo canal que permite que esta ação-chave, que permite a tal partilha de boas práticas, a tal produção de novos conceitos e de novas ferramentas, chegue também a organizações que têm um nível de envolvimento, ou desenvolvimento, ou de estágio relativamente à utilização do programa diferente e, portanto, vai também aqui criar uma nova oportunidade, uma nova linha de candidaturas que não mete em disputa direta entidades que submetem projetos de grande escala
e entidades que submetem projetos de uma escala mais reduzida, mas que ainda assim são muito importantes no seu contexto e são muito impactantes na sua comunidade. Sim, sem dúvida, serão projetos na mesma meritórios e que merecem também essa oportunidade que agora lhes é disponibilizada. Ainda outra questão que faria nesta nossa viagem ao futuro, de certa forma, para perceber naquilo que também são, ao nível do desporto, as candidaturas que eram feitas precisamente para projetos desportivos, temos novidades? Temos novidades, ainda que, espero eu que tenhamos, se as negociações assim o confirmarem. E ainda que elas não se vão materializar já em 2021. Mas aquilo que julgo que é um avanço considerável, esta ideia do programa funcionar descentralizadamente tem garantido uma boa adequação do programa às realidades nacionais. Este é um programa europeu, mas sendo gerido à escala nacional, é capaz de corresponder melhor àquela que é a realidade de cada país, àquela que é a realidade associativa, àquele que é o contexto dos jovens e aquele que é o contexto dos vários territórios. E, portanto, eu vejo como um avanço significativo que parte importante do Erasmus+, no domínio do desporto, que antes funcionava, ou até agora funciona, apenas com convocatórias para financiamento centralizadas quer dizer Bruxelas, agora, em grande medida, passará também a funcionar com candidaturas descentralizadas, e descentralizadas em Portugal quer dizer Braga. E, portanto, as candidaturas vão ser agora submetidas à Agência Nacional Erasmus+, Juventude em Ação, também aquelas que se desenvolvem no domínio do desporto, não obrigatoriamente aquelas que envolvem os jovens, que essas poderiam ocorrer já no contexto do programa no domínio da juventude, mas quem quer seja agente desportivo, quer seja outra entidade que entenda desenvolver iniciativas ou mobilidades, especificamente no contexto ou na área de intervenção desportiva, poderá, a partir de 2022, não a partir do primeiro ano da implementação do novo ciclo, submeter essas candidaturas à Agência Nacional, que serão processadas e financiadas também à escala nacional. Muito bem, ou seja, aguardamos para 2022 para esta alteração, que possivelmente, e já há um indício muito forte que vai acontecer, mas a Marta pergunta-nos, e bem, porque de certa forma se o programa Discover You será uma realidade também no próximo programa. Sim, o Discover You é um programa muito recente. Eu há pouco dizia que tem havido uma aposta política importante nos últimos anos da Comissão nas políticas de juventude, que tem verdadeiramente colocado no centro da sua agenda pública e política. Isso tem-se materializado em novas iniciativas e em novos programas que têm também mobilizado novos orçamentos. Um dos casos, e só nos últimos 2 anos foram lançados 2 programas importantes, o Corpo Europeu de Solidariedade, que já está muito, digamos, assimilado pelas nossas organizações, porque corresponde bem à cultura do setor e àquela que era uma área de intervenção mais impactante nos jovens e nas comunidades. Mas o Discover You foi também uma iniciativa, parte do Parlamento Europeu, uma iniciativa dirigida aos jovens e que até agora funcionava autonomamente, numa fase, não diria experimental, mas numa fase embrionária, e que agora vai ser incluído na ação-chave 1 do programa Erasmus+. Mas as negociações é que vão determinar o nível de ambição que este programa poderá mobilizar. Ele hoje é um programa de mobilidade, com certeza, dirigido a jovens com 18 anos. Para simplificar, também diria que é um Interrail gratuito, com todos os benefícios objetivos que isso tem, o que significa, do ponto de vista de enriquecimento pessoal, viajar, sobretudo quando se tem 18 anos. Na perspectiva europeia, também com benefícios de permitir a experimentação na primeira pessoa das conquistas do projeto europeu, nomeadamente a liberdade de circulação ou a diversidade cultural da Europa como marca identitária fundamental do projeto europeu, mas aquilo pelo qual as agências se têm batido é também por um envolvimento maior das organizações de juventude, de maneira a poder garantir uma coisa que para nós é cara, a inclusão de jovens com menos oportunidades, e também aprendizagens ou experiências de educação não formal e informal, também eventualmente mais enriquecedoras, que aproximem mais estes jovens das várias comunidades que vão conhecendo através desse Discover You.
Eu diria que, numa primeira instância, o programa vai ser igual àquilo que conhecemos, mas este vai ser um programa que vai estar em permanente negociação. Eu apelo também, estamos todos, o projeto europeu constrói-se muito assim, constrói-se com a participação dos decisores políticos, dos organismos que têm a função de operacionalizar as políticas, mas também com os destinatários. Isso é especialmente verdade quando falamos de programas dirigidos aos jovens, e o Discovery U vai continuar em debate e em discussão. E eu partilho com os beneficiários do programa aquilo que é a nossa proposta enquanto agência que faz parte do Conselho Consultivo da Comissão para o desenho dos novos programas. Pela primeira vez integramos esse órgão, ou aquela que é a nossa posição no grupo de coordenação de todas as agências, que pela primeira vez também integramos. Aquilo que nós defendemos é que possa haver uma participação das organizações, quer organizando participação de jovens com menos oportunidades nesse programa, quer organizando pacotes educativos para jovens que estejam a experimentar esse Discovery U, e, portanto, aquela que é a nossa proposta objetiva é que financiemos entidades de jovens para, de forma mais organizada, sem perder uma dimensão muito informal que este programa tem, e assenta aí parte da sua virtualidade, mas tentar lhe dar um bocadinho de maior ambição do ponto de vista do que ele pode significar para as comunidades que recebem os jovens, para as organizações que mobilizam os jovens para esta participação e para os próprios jovens que têm essa experiência, que pode ter múltiplas dimensões de enriquecimento pessoal, uma dimensão mais turística, não tem nada de perverso, mas uma dimensão de maior proximidade com a comunidade e com projetos sociais da comunidade e de outros jovens. Sem dúvida que há aqui uma aposta clara naquilo que é a construção da cidadania europeia e as várias diversidades e ofertas que a própria agência tem nos seus vários programas, garante isso mesmo. Mas a Joana Faria, estamos a falar há pouco dos beneficiários também dos principais beneficiários, pergunta-nos a Joana Faria se os grupos informais de jovens podem continuar a participar nos programas. Podem continuar a participar nos programas e, em alguns casos, têm até uma acessibilidade aos programas que é superior. Eu diria que o novo ciclo de programas olha pouco a quais são as entidades que submetem candidaturas, olha mais à natureza das candidaturas, à natureza dos projetos e de que forma ou não os jovens estão no centro do seu desenho e são verdadeiramente quem estrutura estrutura os projetos e participa efetivamente no seu desenvolvimento e implementação. E isso é particularmente verdade, por exemplo, numa nova ação que também não falamos, e portanto há aqui um excesso de novidades que esta conversa eventualmente vai permitir-nos abordar todas, que são as iniciativas os projetos de participação jovem, o que se chama assim, atividades de participação jovem. Não sei se estou a traduzir corretamente o que está nos regulamentos. Já vimos no slide precisamente esse... Muito bem. Estamos a cumprir muito bem. Eu tenho aqui um corretor que me permite corrigir qualquer erro. O que esta nova ação, dentro da ação-chave 1, é, também para simplificar, de alguma maneira reproduz os objetivos que a corrente ação-chave 3 tem. Portanto, promover a participação de jovens de múltiplas formas, promover o diálogo de jovens com decisores políticos, projetar a sua capacidade de participação de uma maneira que não seja apenas cosmética e decorativa, que se possa traduzir em transformações reais e concretas. É mesmo assim, são esses projetos que verdadeiramente podem mobilizar os jovens para a participação. Mas até aqui isso fazia parte da ação-chave 3 e era vedado aos grupos informais de jovens. Esta nova ação passará a fazer parte da ação-chave 1 e será aberta também a grupos informais de jovens e também com uma amplitude de iniciativas e de metodologias a desenvolver também mais aberta, mais ampla e até mais aberta à tal inovação e criatividade que eu falava há pouco. A ação-chave 3 estava muito desenhada para projetos muito padronizados, que fazem muito sentido, nomeadamente o diálogo estruturado. Não há nada mais estruturado que o diálogo estruturado e, portanto, com modelos de funcionamento que também eram eles muito definidos.
a auscultação dos jovens, o diálogo entre jovens e decisores políticos, tudo isso estava muito, digamos, formatado. A ideia deste programa é cobrir, com certeza, esse tipo de projetos que fazem todo o sentido e que merecem a nossa boa avaliação, mas também dar espaço a iniciativas que mobilizem a participação dos jovens, mais inovadoras, aquilo que hoje pomposamente se diz, mais fora da caixa, mas que eventualmente correspondem aos novos interesses, às novas expectativas, às novas formas de participação dos jovens e que convém, não diria institucionalizar, mas, digamos, enquadrar neste modelo um bocadinho mais estruturado de participação que, de alguma maneira, trará consequência à sua vontade de participação que já têm.